sol poente tingia os templos de Ur dos caldeus de dourado e vermelho. A cidade era próspera, repleta de torres, mercados movimentados e altares dedicados aos deuses da Mesopotâmia. No meio dessa civilização grandiosa, um homem se destacou. Abrão não era um rei nem um sacerdote, mas havia algo diferente nele. Ele não se prostrava diante dos ídolos de pedra e bronze. Seu coração ansiava por algo maior. Então, numa noite silenciosa, uma voz diferente de tudo que já ouviu ressoou em sua alma. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. O chamado era claro. Mas seguir essa voz era deixar tudo para trás. Sua cidade, sua cultura, sua segurança. Mesmo sem saber para onde ia, Abrão obedeceu. Na alvorada, a caravana estava pronta. Sarai, sua esposa, cobriu o rosto com um véu, mas seus olhos brilhavam de expectativa e apreensão. Seu amor por Abrão era inabalável. Mas essa jornada era um salto no desconhecido. Ló, o sobrinho de Abrão, era mais jovem, forte e ambicioso. Ao lado dele, sua esposa segurava as mãos das duas filhas pequenas, que ainda não compreendiam a magnitude daquela partida. Para elas, era uma aventura. Os servos de Abrão foram divididos entre a lealdade e o recebimento. Eles carregavam tendas, provisões, e os rebanhos de ovelhas e camelos caminhavam rumo ao desconhecido. O deserto se estende à frente, um caminho sem mapa, guiado apenas pela fé. A jornada foi longa e cheia de desafios. Tempestades de areia testaram sua resistência. Tribos hostis ameaçaram seu avanço. A sede e o cansaço fizeram alguns questionamentos se não estivesse no caminho certo. Mas Abrão confiou. Abrão se encontra entre as montanhas, confiando que Deus o guiaria. E assim, Abrão constrói um altar ao Senhor e melhora sua jornada, firme na promessa divina. Sua esposa, Sarai, e os servos perceberam sua expressão. Concentrado em seus próprios pensamentos, foi então ele se pronunciou e começou a desmontar as tendas. Para onde vamos? Perguntou Sarai. Abrão olhou para o horizonte, onde o céu e a terra se encontravam num azul profundo. Não sei, mas Deus sabe. Com os primeiros raios da aurora, ele partiu, levando apenas a promessa. Os dias se tornaram semanas, e as semanas, meses. O grupo de Abrão avançava por terras áridas, onde o vento sibilava entre as rochas e a poeira queimava a pele. Ao redor da fogueira, Sarai se enrolou em mantos pesados, tentando conter o cansaço. Ló, ao lado de suas duas filhas pequenas, observava o tio em silêncio. Os servos murmuravam entre si, inseguros sobre seus destinos. Certa vez, enquanto passavam por uma terra sem água, um dos servos dirigiu-se a Abrão. Meu senhor, os animais estão cansados e as crianças choram de sede. Ainda temos um longo caminho? Abrão pousou a mão sobre o ombro do homem, o olhar firme, mas sereno. O Deus que nos chamou não nos abandonará. Quando finalmente chegaram a Canaã, encontraram terras verdes e férteis. Abrão construiu um altar e adorou ao Senhor, agradecendo pela promessa. Mas a paz durou pouco. O céu escureceu com o tempo, e as colheitas obtiveram a falha. A fome se espalha rapidamente, ameaçando não apenas os servos e rebanhos, mas a própria promessa de Deus. Sem outra escolha, Abrão transferiu sua família ao Egito, onde as terras eram ricas e havia abundância de alimentos. A jornada foi longa, e conforme se aproximava das terras do faraó, o coração de Abrão pesava. Ele conhecia os costumes do Egito e temia pelo que poderia acontecer. Ao caminhar ao lado de Sarai, segurou sua mão e disse: Minha amada, é bela aos olhos dos homens. Quando os egípcios te virem, dirão que é minha esposa, e me matarão para tomarem-te para si. Por isso, diga que é minha irmã, para que minha vida seja poupada. Sarai abaixou a cabeça, hesitante, mas confiava no marido. Ao atravessarem os obstáculos da cidade, os olhos dos egípcios logo saltaram sobre Sarai. Sua beleza não passou despercebida. Mensageiros do faraó foram enviados
e Sarai foi levada ao palácio. Como esperado, Abrão não sofreu danos. Ao contrário, recebeu riquezas em abundância: rebanhos, servos, ouro e prata. Mas o que parecia ser um período de prosperidade, logo se tornou um pesadelo. Uma praga assolou o palácio do faraó. As doenças se espalharam, os servos adoeceram, e o rei ficou atormentado por visões e pesadelos. Foi então que Faraó compreendeu. A praga viera por causa da mulher que tomou. Enfurecido, chamou Abrão à sua presença. Seu olhar era de ira e desapontamento. Por que você me engana? Disseste que era tua irmã, e quase tomei-a como esposa. Agora, toma tua mulher e parte da minha terra antes que algo pior aconteça. Sem demora, Abrão, Sarai e todos os seus servos deixaram o Egito, levando consigo todas as riquezas adquiridas. Ao retornar a Canaã, Abrão encontrou seu povo ainda maior e mais próspero. Mas com isso, surgiu um novo problema. Seus rebanhos e os de Ló cresceram tanto que a terra já não comportava ambos. Pastores discutiram, disputando poços e campos. Um dia, Abrão chamou Ló e disse: não deve haver disputa entre nós. Toda esta terra está diante de ti. Escolha para onde deseja ir, e eu vou na direção oposta. Ló olhou ao redor e viu as campinas do Jordão, verdes e abundantes, como o jardim do Senhor. Sem hesitar, escolheu aquele caminho e partiu, estabelecendo-se próximo a Sodoma, cidade de grandes riquezas, mas também de grande iniquidade. Enquanto isso, Abrão ficou em Canaã. Após a partida de Ló, Abrão elevou os olhos para os céus. O vento soprava entre as tendas e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo balido distante dos rebanhos. Então, uma voz ecoou em seu coração: levanta agora os teus olhos e vê. Toda a terra que vês, a te darei, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra e as estrelas do céu. Se alguém puder contar o pó da terra e as estrelas do céu, então também a tua descendência poderá ser contada. O coração de Abrão se encheu de esperança, mas ainda havia uma questão. Ele e Sarai já eram avançados em idade e não tinham filhos. Como essa promessa se cumpriria? O tempo passou. A promessa ainda parecia distante. Sarai, sentindo o peso da infertilidade, tomou uma decisão. Chamou sua serva Agar e disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Toma minha serva, para que eu possa ter descendência por meio dela. Assim Abrão fez, e Agar ficou grávida. Agar concebeu um filho, mas ao longo da sua gravidez, Sarai começou a desprezá-la. O ciúme cresceu dentro do coração da esposa de Abrão, e Agar foi expulsa para o deserto. Lá, sozinha e desesperada, um anjo do Senhor apareceu a ela, junto a uma fonte. Ouve, Agar. O Senhor viu a tua aflição. Retorna e submete-te à tua senhora, pois de ti também farei uma grande nação. E teu filho será chamado Ismael, porque o Senhor ouviu o teu clamor. Agar voltou, e em seu tempo deu à luz a Ismael. Mas esse ainda não era o filho da promessa. O sol ardia no céu quando Abrão se envolveu à entrada de sua tenda. O calor com o sol ao horizonte, e os rebanhos procuravam sombra entre as árvores dispersas. Foi então que seus olhos viu 3 homens se aproximando. Sem hesitar, correu ao encontro deles, inclinando-se com reverência. Meu senhor, se conseguir graça diante de ti, não passa de teu servo. Permita-me trazer água para lavar seus pés e preparar um banquete para que vocês se fortaleçam antes de seguir de seu caminho. Os visitantes aceitaram, e Abrão apressou-se. Pediu a Sarai que preparasse pães finos e a seus servos que trouxessem um novilho tenro. Trouxe também coalhada e leite e serviu-os sob a sombra das árvores. Enquanto comiam, um dos homens olhou para Abrão e disse: onde está Sara, sua mulher? Está na tenda. O visitante comentou e declarou: voltarei no tempo determinado, e Sara terá um filho. Dentro da tenda, Sara riu consigo mesma. Como poderia, já velha, conceber um filho? Mas o homem olhou em seus olhos e disse: por que riu? Haveria algo impossível para o Senhor? Sara
temendo, negou que tivesse rido. Mas ele apenas a fitou e reafirmou: Tu riste, mas a promessa certamente se cumprirá. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção ao vale. O semblante de Abrão tornou-se sério quando ouviu as palavras que seguiram. O clamor contra Sodoma e Gomorra chegou até os céus. A perversidade de suas gentes tornou-se insuportável. E descemos para ver se é assim como se ouve. Os homens desceram em direção às cidades, mas Abrão apareceu diante do Senhor e ousou perguntar: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás? Se houver 50 justos, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Abrão, hesitante, insistente: E se houver 45, 40, 30, 20, 10? De cada vez o Senhor responde: Se houver ao menos 10 justos, não destruirei a cidade. Mas no fundo, Abrão temia, pois sabia que Sodoma estava corrompida. Ao cair da noite, os 2 mensageiros do Senhor chegaram a Sodoma. Encontraram Ló sentado à porta da cidade e foram acolhidos em sua casa. Mas antes que pudesse descansar, um estrondo grandioso soou pela cidade. Os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, clamando: Traga para fora os estrangeiros, queremos conhecê-los. Ló saiu. Meus irmãos, não façam tal maldade. Mas eles zombaram dele, tentando arrombar a porta. Nesse momento, os mensageiros puxaram Ló para dentro e feriram os agressores com cegueira. Saiam daqui! Não olhem para trás! Deus destruirá esta cidade. Antes do amanhecer, Ló, sua esposa e suas 2 filhas fugiram. Mas enquanto deixamos Sodoma para trás, um clarão iluminou o céu. Uma chuva de fogo e enxofre caiu sobre a cidade, consumindo tudo. O coração de Ló abriu-se de dor, mas ele sabia que não desviava olhar para trás. No entanto, sua esposa hesitou. Um instante de fraqueza. Ela virou-se e foi consumida, transformando-se em uma estátua de sal. Ló e suas filhas seguiram para as montanhas, enquanto as cinzas cobriram os céus. O tempo passou e Sara concebeu, como o Senhor havia prometido. Quando o dia chegou, os ventos da manhã trouxeram um novo som, o choro de um bebê. Abrão segurou seu filho nos braços. Seus olhos, cansados pela idade, encheram-se de lágrimas de alegria. Sara, rindo, disse: Quem diria que eu, em minha velhice, daria à luz? Deus transformou minha tristeza em riso. A criança cresceu forte, e no dia em que foi desmamado, Abrão preparou um grande banquete, mas nem todos celebravam. Ismael, filho de Agar, olhou para Isaque com ciúmes. Sara viu e foi até Abrão. Expulsa esta escrava e seu filho. Ele não herdará com meu Isaque. O coração de Abrão pesou. Mas o Senhor lhe disse: Não temas. Farei de Ismael uma grande nação, mas é por Isaque que sua descendência será chamada. Com o coração pesado, Abraão deu a Agar pão e um odre de água, e os enviou para o deserto de Berseba. Então, Agar e Ismael partiram para o deserto. Desesperada e sem forças, colocou Ismael debaixo de um arbusto e afastou-se, pois não suportava vê-lo morrer. Então ela chorou amargamente. Então, um anjo do Senhor chamou Agar e disse: Agar, não temas. Deus ouviu o choro do menino onde ele está. Levanta-te, ergue o menino e toma-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. Então, Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Imediatamente encheu o odre e deu de beber a Ismael. O menino cresceu no deserto, tornou-se forte e hábil no arco e flecha. Deus esteve com Ismael. Anos se passaram. Isaque tornou-se um jovem forte, e Abrão o amava mais que a própria vida. Mas uma noite, o Senhor o chamou: Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Toma teu filho, teu único filho, a quem ama, e oferece-o como sacrifício sobre um dos montes que te mostrarei. O coração de Abraão se estilhaçou. Cada passo da manhã seguinte foi um peso insuportável. Tomou Isaque e 2 servos, carregou lenha para o sacrifício e partiu em silêncio. 3 dias depois, avistou o monte ao longe. Fiquem aqui, disse aos servos. Eu e o menino subiremos para adorar, e depois voltaremos. No caminho,
Isaque corta o silêncio. Pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A voz de Abrão tremeu. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No topo do monte, Abrão construiu o altar. Com mãos trêmulas, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. Ergueu a faca. Mas antes que descesse a lâmina, uma voz bradou dos céus. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu Abraão. Não toques no menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu único filho. Atrás de Abraão, um carneiro estava preso pelos chifres em um arbusto. Com lágrimas nos olhos, ele soltou Isaque e sacrificou o animal no lugar do filho. E ali, nomeou aquele lugar: O Senhor proverá.